Oi, gente, paz do Senhor a todos. Estou feliz com o Senhor, com o nosso Deus, por mais um dia, por poder estar aqui, por tudo aquilo que o Senhor, porque Ele tem feito, porque se nós estamos aqui, se estamos respirando neste dia, é porque o Senhor, Ele cuidou de nós, né? E nós temos que ser gratos por todo o cuidado dele sobre as nossas vidas. Eu não sei, pode ser que esse dia não esteja exatamente como você gostaria. Pode ser que algo tenha acontecido ou que você esteja passando por alguma situação que você não esperava, por alguma situação difícil, por alguma situação complicada. Mas eu quero dizer para você nesse dia que se você colocar tudo nas mãos do nosso Deus, se você crer, se você confiar, se você colocar a sua fé em ação nesse dia, Ele pode mudar essa situação, Ele pode reverter esse quadro da sua vida, porque Ele é poderoso, porque Ele é que está no controle de todas as coisas. E se Ele está no controle, nós temos que colocar tudo na presença dEle. É Ele que pode fazer tudo aquilo que nós necessitamos. É Ele que pode dar aquilo que nós precisamos. É Ele que pode fazer acalmar o vento, a tempestade, muitas vezes que se levanta contra nós. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós não venhamos colocar dúvidas, né? Colocar dúvidas que o Senhor Ele pode fazer. Porque a nossa fé, ela tem que ser uma fé genuína, ela não pode ter dúvida. Nós não podemos dizer que temos fé e duvidarmos. Nós temos que crer realmente para que Ele possa agir, para que Ele possa operar o milagre que nós necessitamos. Amém? Em cada dia nós temos uma esperança, nós temos, né? Nós podemos crer que pode ser diferente. Cada dia o Senhor, Ele tem algo para nos dar, Ele tem algo para fazer. Amém? Então creia. Coloque somente todas as suas necessidades na presença dEle, lance na presença dEle, que Ele, com certeza, Ele fará aquilo que você necessita. Amém? A palavra de Deus, aleluia, no Evangelho de Lucas no capítulo 8, o versículo 22 vai dizer assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus, após um dia muito cansativo, que Ele estava ali no meio da multidão, porque onde o Senhor Jesus estava sempre tinha uma multidão, uma aglomeração de pessoas. Sempre tinha aqueles que estavam buscando algo, aqueles que estavam buscando algo para a sua vida, algo que necessitavam. E tinham aqueles que estavam ali somente para ouvir a voz do Mestre, porque gostavam de estar perto de Jesus, porque gostavam de ouvir as palavras de sabedoria de Jesus, os ensinamentos. E então eles passaram todo o dia ali fazendo uma obra. E quando chegou no finalzinho do dia, o Senhor Jesus, Ele, ao invés de descansar, Ele ia ainda. Ele tinha ainda uma obra para fazer, para realizar. E Ele disse para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado do rio, para continuarmos. E eles entraram no barco. Entraram naquele barco e partiram. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus, pelo cansaço que ele estava sentindo, ele se deitou ali no cantinho e adormeceu. Aleluia. Enquanto o Senhor Jesus dormia, sobreveio uma tempestade muito grande naquele lugar. As ondas começaram a se levantar. O vento estava soprando muito forte. O mar estava bravio demais.
Aleluia. E os discípulos começaram a olhar para aquela tempestade. Os discípulos começaram a se preocupar. Começaram a sentir medo. Porque o Senhor Jesus estava dormindo. Aleluia. Muitas vezes, o mar se levanta. A tempestade se levanta contra as nossas vidas. E nós olhamos para aquela tempestade. Nós que muitas vezes, nós estávamos crendo porque estava tudo bem. Estava tudo na calmaria. E quando a tempestade se levanta, a gente começa a colocar dúvida. Nós dizemos que temos fé, mas aí vem a dúvida, porque a tempestade se levantou. E nós muitas vezes achamos que porque o Senhor Jesus está no nosso barco, não vai haver tempestade. Mas vai haver tempestade sim, vai haver luta sim. Ainda mais se o Senhor tiver algo para te dar, algo para te entregar, e que a tempestade se levanta. Antes de obtermos uma vitória, sempre tem luta. Sempre vai ter levante. E nós temos que colocar a nossa fé em ação nesses momentos. É aí que nós temos que mostrar a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jó ele passou por uma situação tão difícil. Você não vai encontrar ninguém que tenha passado pela situação que Jó passou, pela provação que Jó passou. A Bíblia diz que Jó era um homem que ele era temente a Deus, que um homem reto, um homem que se desviava do mal. E mesmo assim, Deus permitiu que ele passasse por aquela prova, passasse por aquela dificuldade tão grande. Jó perdeu tudo. Em um dia Jó perdeu tudo que ele tinha. Jó tinha muitos bens, era o homem mais rico do Oriente. Jó perdeu tudo em um dia. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde. E Jó, ele permaneceu, ele não desistiu. Ele não deixou de crer. Jó, ele não conhecia Deus de andar, de ter visto milagres, de ter provado o milagre de Deus. Assim como os discípulos, porque os discípulos eles andavam com Deus. Eles viam os milagres que Jesus fazia ali todo o tempo. E eles tiveram medo. E eles colocaram dúvida. E Jó não colocou dúvida em um momento. Ele sabia que o Senhor ele ainda ia se levantar pela causa dele. Que ele ia ter vitória. Que nem tudo estava perdido. Aleluia. Já sabia que os planos de Deus, que os propósitos de Deus, eles não podiam ser frustrados. Que aquilo que Deus tinha para fazer, ele fazia, ele realizava. E Jó conhecia Deus de ouvir alguém falar, de ouvir alguém pregar. E Jó, ele confiava. E chegou o momento em que Deus restituiu na vida dele tudo aquilo que ele havia perdido. Deu muito mais do que ele tinha antes. Porque ele esperou, porque ele confiou. Ele confiou nos planos, nos propósitos de Deus para a vida dele. Então ele disse, agora eu te conheço, porque eu te vi. Ele pôde ver Deus. Ele viu o agir de Deus na vida dele, porque ele esperou, porque ele confiou. Aleluia. Então que nós não venhamos por dúvidas. Não venhamos ter dúvidas que se nós entregamos para Deus, que Ele está cuidando, que Ele está trabalhando sim. Se o Senhor Jesus ele está no nosso barco, não importa a situação, não importa se Ele está em silêncio. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos e nós não obtemos resposta. E nós não vemos muitas vezes nada. Às vezes a gente fala, eu estou cansada de buscar, eu estou cansada de pedir, eu estou cansada de esperar. E eu não vejo nada acontecer, parece que as coisas não mudam. Mas eu quero dizer para você, creia, confia. Porque Deus, Ele não age quando nós ficamos ali ansiosos. Ele age quando nós descansamos. Quando nós cremos totalmente nele.
Quando nós deixamos de usar, talvez aquilo que nós temos. Quando nós deixamos de lutar com as nossas forças, nós deixamos para Ele fazer, para Ele agir. Nós deixamos para que Ele faça a justiça por nós. E os discípulos então ali apavorados, eles foram até Jesus. Eles achavam que eles iam afundar, que não tinha mais jeito. E eles então chegaram até Jesus e acordaram o mestre. E disseram a ele: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça aqui nesse mar? Olha a tempestade que está aí e o Senhor está dormindo. Aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele se levanta. Ele olha para aqueles discípulos e fala: onde é que está a fé de vocês? Cadê? Cadê a fé? Que na hora que vocês mais precisam, vocês não colocam a fé em prática. Aleluia. É pela nossa fé. É pela nossa fé que nós temos nele, que Ele age. Glória a Deus. Ele se levantou, Ele deu somente uma ordem. E aquela tempestade se acalmou. Aquele vento cessou. Glória a Deus. Quando o Senhor somente der uma ordem, com somente uma palavra dEle, a sua luta, a sua dificuldade pode acabar. O seu problema. Talvez você está passando por um problema de enfermidade física. Talvez é algo assim que não é nem físico. Talvez é uma ferida que está na tua alma, um problema, um trauma que você carrega. Talvez palavras te machucaram. Palavras de pessoas que você ama. O que mais nos fere é a palavra de pessoas que nós amamos, que muitas vezes falam palavras que nos entristecem. Palavras que nós jamais esperaríamos ouvir. E muitas vezes são esses que vêm para nos ferir, para nos entristecer. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor tem algo, quando o Senhor, Ele quer fazer algo na sua vida, Ele quer fazer algo através da sua vida, não importa quem se levante, não importa o que se levante contra você, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai concluir todo o plano, tudo aquilo que Ele tem para fazer. O Senhor Jesus, Ele tinha uma obra para fazer do outro lado do rio. Eles tinham que passar para o outro lado. Ele iria fazer uma grande obra lá do outro lado. A palavra de Deus diz que Ele ia curar alguém. Ele ia curar o endemoniado que estava necessitando de cura lá do outro lado. E o inimigo, o Satanás, ele já sabia que o Senhor Jesus estava indo ali para tirar aquele espírito daquele homem. Que o Senhor Jesus ia deixar aquele homem livre. Então ele já usou aquela tempestade para talvez tentar impedir os planos de Deus para a vida daquele homem. E assim acontece conosco. Ele tenta impedir. Ele faz de todas as formas para impedir que o Senhor Deus ele age nas nossas vidas. Para impedir que Ele complete a obra que Ele começou, a obra que Ele tem para fazer. Mas assim como Jó sabia que os planos de Deus, nenhum deles podem ser frustrados. Nós temos que entender isso também. Que aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Ele é maior que tudo. Ele é maior que qualquer obra do mal. Ele é maior que qualquer tempestade. Aleluia, que nós possamos crer nisso. Que nós possamos colocar tudo na presença dEle e esperar. Porque muitas vezes a gente coloca, mas a gente não quer esperar. A gente coloca agora e já quer ver o milagre, já quer ver as coisas acontecendo. Mas muitas vezes Ele trabalha no silêncio. É quando a gente não está nem esperando, a gente não está vendo nada. É que Ele chega com a bênção, é que Ele chega com o milagre. Então que nós possamos crer, possamos esperar, possamos tirar toda a dúvida. Que no momento certo, Ele vai entrar com o milagre, Ele vai entrar com a providência, com aquilo que nós necessitamos.
aquilo que às vezes há muito tempo nós estamos esperando. Espera no Senhor, confia nele. Confia que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. Nós não precisamos ver o trabalhar de Deus. Nós só precisamos ver no momento em que Ele nos entregar. Nós não precisamos nos preocupar como é que Ele vai fazer. Ah, será que Deus está fazendo? Será que Ele está preparando? Ou será que Ele não está nem olhando para mim? Será que Ele não está nem vendo o que eu estou passando? Ele está vendo, Ele sabe todas as coisas. O Senhor, Ele nos sonda, Ele sabe tudo o que se passa conosco. Amém? Creia nisso, confia. Porque toda tempestade tem um tempo certo para acabar nas nossas vidas. Ele sabe de tudo, Ele sabe tudo que nós precisamos. E Ele tem um plano certo, um plano para ser concluído. E Ele vai concluir, porque Ele é Deus. Amém? Confia no Senhor, que o Senhor possa te abençoar ricamente. Que o Senhor faça grandes coisas sobre a sua vida, sobre todos aqueles que você ama, sobre a todos aqueles que você tem colocado na presença dEle. Amém? Glória a Deus.